Bom dia, pessoal. Essa aula de potenciação de números racionais para vocês, turminha do 7º ano, né? Nós já vimos aí as 4 operações, né? A soma, subtração, multiplicação e divisão, né? E agora nós vamos ver essa outra operação que é a potenciação, tá certo? A gente já tinha visto potenciação com números naturais e com números inteiros, né? Agora nós vamos ver com os números racionais. Então, eu vou começar aqui, ó, dando alguns exemplos para vocês, ó, com os números decimais. Então, ó, nós temos aqui uma potência, né? Base 0,4, o expoente 2, né? E lembrando que esse expoente ele significa quantas vezes você vai repetir a sua base, né? Então, você vai fazer 0,4 vezes 0,4. Né? Então, uma multiplicação aí, ok? Então, ó, você pode armar essa multiplicação aí, ó, no cantinho, tá? 4 vezes 4, 16. O zero nem precisa multiplicar, não, ok? Então, ó, perceba uma coisa. O seu número, ele tem uma casa decimal aqui e uma casa decimal aqui. Né? Então, nós temos duas casas decimais. Né? Então, o seu produto, ele tem que ter duas casas decimais. Não se esqueçam desse detalhe, tá, gente? Muitas vezes o aluno erra aí posição de vírgula, né? É só contar, ó. Eu tenho uma casa decimal aqui, uma casa decimal aqui. Então, são duas casas decimais aqui nos fatores, duas casas decimais aqui no produto. Tá certo? Então, 0,4 vezes 0,4, 0,16. E se for um número ao cubo, né? 0,2 ao cubo. Então, quer dizer que eu vou repetir essa minha base 3 vezes. Ok? 0,2. Deixa eu trocar de caneta aqui. 0,2 vezes 0,2 vai dar 0,04. Mesma coisa, ó, duas casas decimais, conta duas casas, põe a vírgula. Aí eu tenho que multiplicar mais uma vez, não? 2 vezes 4, 8. O zero não precisa multiplicar. Só que agora eu tenho, ó, uma casa decimal, duas, 3 casas decimais. Ó. Então eu vou ter que contar aí, ó, 3 casas, colocar a vírgula. Ó. Então, olha o resultado da minha potenciação aqui. Ó. Olha só quanto ficou a potência. 0,008. Ok? Letra C. 1,5 elevado à quarta potência. Então, vai ficar 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5 e vezes 1,5. O que a gente poderia fazer aqui, gente, é o seguinte. Eu poderia multiplicar, ó, 1,5 vezes 1,5. Como é que fica essa multiplicação aqui? Ó? 5 vezes 5, 25. Vão 2. Não. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. 1 vezes 5 e 1 vezes 1. Então, eu tenho, ó, duas casas decimais. Então, vou contar duas casas e coloco a vírgula. Pessoal, o que aconteceu aqui? Ó, né? Eu multipliquei 1,5 vezes 1,5. Eu multipliquei, vamos dizer, esses dois primeiros aqui. Aqui eu tenho mais uma multiplicação, 1,5 vezes 1,5.
Então, ou seja, essa multiplicação aqui dá 2,25 e essa multiplicação aqui também vai dar 2,25. Então, ou seja, para eu ter o resultado dessa conta, é só eu multiplicar 2,25 por 2,25. Vamos ver o que vai dar. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. 5 vezes 2, 10. Mais 1, 11. Agora eu vou multiplicar o 2. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. 2 vezes 2, 4. Aqui é a mesma coisa, né, gente? Então só vou copiar aqui o 450, que está multiplicando por 2 de novo, né? Somando 2, 6, 9, 10, 5. Quantas casas decimais eu tenho? 2 casas decimais aqui, 2 casas decimais aqui. Então eu tenho 4 casas decimais, gente, ó. Ok? Normalmente, pessoal, né, a gente tem que tomar um certo cuidado, que normalmente, às vezes o erro não é nem na conta. É o erro na posição da vírgula, né? Então tem que prestar atenção aqui, ó. Quantas casas decimais eu tenho, né? Nos fatores aqui, né? Para eu ter a mesma quantidade de casas decimais aqui no meu produto, tá? Então o resultado dessa potenciação aqui, né, dessa conta, ficou 5,0625. Ok? Então isso daqui são contas com números decimais. Vamos ver como é que fica a fração agora, gente. Pessoal, fração, o princípio é o mesmo, né? Tá? Então, por exemplo, letra A. Nós temos aqui 3/4 ao quadrado. O que indica esse quadrado? Que eu tenho que repetir a minha base 2 vezes. Então vai ficar 3/4 vezes 3/4. Professor, eu posso deixar sem parênteses? Pode, gente, tá? Eu só falo para vocês colocarem um parênteses mesmo se a gente tivesse um número negativo. Nesse caso aqui, que o número é positivo, eu poderia ter deixado sem parênteses, tá, gente? Não tem problema, ok? Multiplica os dois numeradores, ó. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Acabou, tá certo? Letra B, pessoal, nós temos um cubo aqui, né? 1/5 elevado ao cubo. Então, o que eu teria que fazer, ó? Ó, esse daqui eu vou deixar sem parênteses para vocês verem que, né, que não tem diferença, tá? Sendo número positivo, eu posso deixar sem parênteses, tá? Quando é número negativo, a gente é melhor colocar o parênteses para não confundir, ok? Então, ó, multiplica os numeradores, multiplica os denominadores. Ó, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Tá aí sua conta resolvida, certo? Letra C, pessoal, a gente tem um expoente zero, né? Lembra que eu falava para vocês, né, ó, que qualquer número com expoente zero, o resultado vale 1, pessoal. Não se esqueçam disso daí, né? Tá? Essa potência, tá, gente? Ela serve, quando nós temos uma fração, a potência ela serve tanto para o número de cima quanto para o número de baixo. Não, é como se fosse isso daqui, ó. 2 elevado a 0 dividido por 3 elevado a 0. 2 elevado a 0, 1. 3 elevado a 0 também vale 1. Tá, ó. Então,
a minha fração aí, 2/3 elevado a zero, ó, vale 1, tá certo? Então, e quando nós temos um expoente, pessoal, negativo, o que eu tenho que fazer? Expoente negativo, pessoal, regrinha bem facinho, tá? Pega a sua fração e inverte, tá? O que é inverter? Trocar os números. O denominador você troca pelo numerador, tá? Quando você inverteu a sua fração, gente, você pode colocar o expoente positivo, tá? Então inverte, coloca o expoente positivo e faz a conta normal. Lembra daquilo que eu falei para vocês, né, gente? Ó, o expoente ele serve tanto para o número de cima quanto para o número de baixo. Aqui em cima eu nem fiz isso, né? Eu fiz aqui. Não tem necessidade de fazer esse passo aqui, tá certo? Não tem necessidade. Você já pode pensar que como o parênteses aqui, né, ó, é da fração inteira, então quer dizer o quê? Que o 8 está elevado ao quadrado e o 7 também está elevado ao quadrado. Você poderia até colocar uma resposta mais direta. Mas por enquanto, tá, gente? É a primeira vez que vocês estão vendo, eu aconselho vocês a fazerem assim, para vocês pegarem bem o jeito da coisa, né? Para fixar na cabeça de vocês. Aí depois, conforme vocês vão pegando agilidade no processo, vocês vão vendo, vão se tornando, né, mais seguros da conta que vocês estão fazendo, aí vocês vão fazendo de uma maneira mais direta, ok? Então, ó, 8 vezes 8, 64, 7 vezes 7, 49, tá certo? Então, essa conta ficaria assim. Letra E é a mesma coisa, né, gente? Ó, expoente meu é negativo. Toda vez que o expoente for negativo, gente, é a primeira coisa que vocês têm que fazer, tá, gente? Não pode tal, né? Vamos resolver. Não, não, não. Primeira coisa que vocês têm que fazer é inverter aí a fração, tá? Então ficaria assim, ó. Eu vou passar o 3 para cima e o 1 eu vou passar para baixo. Aí o meu expoente que era negativo fica positivo, tá? Então ficaria 3 elevado à quarta potência. 3 elevado à quarta potência, pessoal, dá 81, né? E 1 elevado à quarta potência. Só que 1 elevado à quarta potência vale 1 mesmo. Então não tem necessidade de você deixar o número dividido por 1, tá? Você pode colocar simplesmente, ó, 81, certo? Letra F, pessoal, ó, também tem um expoente negativo, né? Aí você fala assim, professor, como é que eu vou inverter sendo que eu só tenho um número só? Tá? Não se esqueçam, né, ó, que quando você tem um número é como se ele fosse, ó, 2 sobre 1, ok? Então isso daqui, ó, é a mesma coisa que isso aqui, ó, tá? Então você pode inverter a sua fração, passo 1 para cima, passo 2 lá para baixo. O expoente que era negativo, ele passa a ser positivo. E aí você faz a mesma coisa, tá? 1 elevado à quinta potência. 2 elevado à quinta potência. 2 elevado a 5, 32, tá? Eu estou fazendo de uma maneira mais direta, tá, gente? Porque vocês já estão aí um pouco mais acostumados aí com essas potenciações aí de números naturais. Mas, se por acaso vocês tiverem uma dúvida, nossa, mas quanto que vale 2 à quinta? Nada impede de você fazer a conta, tá, gente? O que é o 2 à quinta? 2 à quinta vale 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, tá? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32, tá certo? Então, uma conta ou outra aí que vocês queiram para ter um pouco mais de certeza, tal, vocês queiram fazer assim separado, não tem problema. Pega um rascunho e faz e depois você coloca o resultado.
Tá certo? Bom, pessoal, mais uma vez espero que tenha esclarecido algumas dúvidas aí de vocês, né? Tendo alguma dúvida, depois a gente conversa, né? Podem mandar mensagem para mim perguntando. Se tiver alguma dúvida, né? A gente vê na nossa próxima aula aí alguma dúvida aí. Ok, pessoal? Bons estudos para vocês. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Tá certo?